Estamos de volta para a segunda aula de matemática para o 9º ano, certinho? Com certeza vocês gostaram da última aula, né? Teve um acompanhamento muito bom no grupo, todo mundo tirando suas dúvidas, foi ótimo. Então continua da mesma forma, certo? Vamos lá no grupinho, certo? Tirem todas as dúvidas na hora que vocês estiverem assistindo o vídeo e eu vou estar tirando qualquer dúvida no grupo, certinho? Aproveita e dá uma curtida também no nosso canal, né? Que é importante, beleza? Então vamos lá para a aula? Vamos estudar hoje radiciação. Na aula passada nós estávamos estudando potenciação, pois não foi? Agora nós vamos para a radiciação, a famosa raiz, né? Vamos lá? Temos aqui, ó, uma raiz. Uma raiz, ela é formada de quê? De um índice e de um radicando. Esse índice, nós temos aqui no caso, uma raiz enésima, que nós temos um n aqui como índice, correto? Esse índice pode ser qualquer número, pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, entendeu? Qualquer número pode ficar aqui no nosso índice, que depois a gente vai ver em propriedades logo após a primeira explicação aqui, certo? Então nós temos o quê? Nós temos um índice, que é n, certo? E temos uma raiz, certo? Com a dentro dela. E agora eu vou dar alguns exemplos de como resolver isso, correto? Por exemplo, quando não tem número nenhum dentro aqui, ó, no índice, que não aparece número nenhum, quer dizer que esse número é o quê? É o 2. Ou seja, temos raiz quadrada de 16, correto? Recapitulando, quando nós temos o 2 como índice, a raiz é o quê? Quadrada. Quando nós temos o 3 como índice, a raiz é cúbica. Quando nós temos o 4 como índice, é raiz quarta. E aí vai o 5, raiz quinta, o 6, raiz sexta, e aí sucessivamente, correto? Então vamos voltar aqui para o exemplo, né? Se nós temos aqui raiz quadrada de 16, como que nós vamos responder isso aqui? O que quer dizer isso? Seria um número, certo? Um número que multiplicado por ele mesmo, que dá como resposta quem? 16. Ou seja, que número que multiplicado por ele mesmo dá 16? No nosso caso é o quê? O 4. Correto? Ou seja, 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. Ou, melhor, 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Eu não falei que o índice era 2? Só não precisa aparecer? Então, se o índice é 2 e o número está elevado a 2, o que acontece? A raiz fica quanto a resposta? 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado dá 16, correto? Agora nós temos outro caso aqui, já diferente. Nós temos um índice que 4, ou seja, vai ser um número que é elevado à quarta potência, que vai dar quanto? 81. Ou um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes, correto? Então, que número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes que vai dar 81? O 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ou seja, 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Ou seja, a resposta é 3. Como a raiz quadrada de 16 foi 4. Correto? Muito fácil. Muito fácil. Eu vou olhar meu índice e vou achar uma potência para ficar dentro. Uma potência que fique no mesmo índice, certo? O mesmo expoente tem que ser o mesmo índice da raiz, que uma vai eliminar a outra e a resposta vai ser minha base, correto? Vamos para o próximo exemplo, as propriedades de radiciação. Vamos ver algumas propriedades. Na primeira participação aqui, eu não entrei muito no assunto, que agora nós vamos entrar nas propriedades mais a fundo nos exemplos, beleza? Nós temos aqui o primeiro exemplo, ó, uma raiz enésima de A elevado a N, certo? Raiz enésima de A elevado a N, que dá igual a A. Agora eu vou explicar, certo? Com números, o que seria isso, beleza? Raiz quadrada de 9. O que seria raiz quadrada de 9? Foi como eu fiz no exemplo passado. Quero o quê? Eu vou pegar um 9 e fatorar, certo? Fatorar. Quando eu fatorar o 9, eu vou ter o quê? 3 vezes 3, que é a mesma coisa que o quê? 3 ao quadrado. Ou seja, o que eu vou fazer para responder?
Então, como está 3 ao quadrado e a raiz é quadrada, lembra que eu falei que quando não aparece número nenhum, quer dizer que a raiz é quadrada? Então, o que eu faço? Elimino o 2, elimino a raiz. Ficou quem? Ficou o 3. Ou seja, a resposta vai ser o quê? O 3. Estão vendo? Fácil demais. Essa é a primeira propriedade. Agora vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade nós temos o quê? Uma raiz enésima, certo? Elevada a n. E temos aqui, ó, a elevada a m. Estão vendo? Já está um pouquinho diferente, né? Já está complicando mais um pouco. Mas vamos lá. A resposta seria o quê? Seria uma raiz enésima dividido por um número, certo? Coloquei a letra B aqui para simbolizar. Aqui só são simbologias, né? Estou simbolizando um número qualquer. Então, eu pegaria m, dividiria por b, ou seja, o mesmo número que eu dividiria o n, eu tenho por obrigação que dividir o m, certo? Vamos colocar agora no exemplo. Temos aqui, ó, raiz oitava de 10 elevado à sexta potência. Estão vendo? Vamos supor que n virou 8 e o m virou 6, certo? É como eu falei antes, aqui é uma simbologia. E agora nós colocamos aqui no real, né? Na vida real. O que seria? Raiz oitava de 10 elevado à sexta potência. Como que eu vou responder isso? Como eu falei com vocês, pega um número que divida pelos dois ao mesmo tempo. Eu só consigo fazer isso se os dois tiverem como dividir ao mesmo tempo pelo mesmo número. Então a gente olha ali o 8 e o 6. Qual é o número que divide pelos dois ao mesmo tempo? Só temos qual? O 2. Então o que eu vou fazer para colocar a resposta? Vai ficar raiz 8 dividido por 2, 4, ou seja, raiz quarta de 10 elevado a 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3. Ou seja, a resposta ficou o quê? Raiz quarta de 10 elevado ao cubo, certo? Essa é a minha segunda propriedade. Agora vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade, temos o quê? Raiz de m e outra raiz enésima dentro da raiz de m. E temos o quê? Um azinho aqui, correto? Então, como que eu vou responder isso? Quando tiver sempre dois índices, um do lado do outro, o que eu vou fazer para responder? Vou pegar o índice de cima e multiplicar pelo índice de dentro. Ou seja, ficou o quê? M vezes n. Vamos dar um exemplo aqui? Nós temos aqui, ó, raiz quadrada de raiz quadrada de 5. Ou seja, quais são os números que temos aqui? Como não aparece número nenhum, pela lógica seria qual? O 2. Porque sempre que não aparece número nenhum, é a raiz quadrada. Aqui não precisa aparecer número nenhum, beleza? Então temos um 2 aqui e temos um 2 aqui. Como que responderemos? 2 vezes 2, 4. Então vai ficar o quê? Raiz quarta de 5. Correto? Alguma dúvida nisso? Perguntem aí no grupo que eu vou estar explicando, beleza? Ou seja, sempre que tiver uma raiz com outra dentro da raiz, certo? Duas raízes, uma dentro da outra, o que eu faço? Multiplico os índices, beleza? Agora tem um caso aqui que eu gosto de explicar, que às vezes acontece e você pode errar. Que é o quê? Temos aqui, ó, raiz quadrada e 2 raiz quadrada de 3. Nós não podemos nunca multiplicar os índices quando nós temos uma raiz e um número separando de outra raiz. Então isso aí, ó, é impossível, beleza? Então isso aqui pode? Não pode. Então se tem um número dividindo entre uma raiz e outra raiz, mesmo que seja dentro, como esse exemplo aqui, não pode, certo? Esse número impede dessa multiplicação de índices. Tranquilo? Certinho? Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vamos lá, galera? Vamos lá para a propriedade 4 e a propriedade 5. Agora o seguinte, como nós vimos na propriedade 1 e em outras propriedades também vamos ver, nós temos que fatorar, como eu falei no começo. E para fatorar, nós temos que fazer aquele velho processo que todos sabem, que é fatorar por números primos, beleza? Vou colocar aqui na tela quais são os números primos para vocês terem noção de como fazer esse fatoramento, certo? Beleza? Vamos continuar? Temos aqui, ó, uma raiz enésima de AB, certo? Ou seja, uma raiz enésima de um número vezes outro número, certo?
Quando as letras são diferentes, é que os números também são diferentes, beleza? Então, a raiz enésima de A vezes B. Como que eu responderia isso? Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Ou seja, temos um exemplo aqui, ó. Temos raiz de 6. Como eu resolveria isso? Eu fatoraria o 6, certo? Como vocês já sabem, pego o 6 e vou fatorando pelos números primos, ó. Pelo 2, 3. Pelo 3, 1. Ou seja, ficaria o quê? 2 vezes 3. Ou seja, ficaria o quê? Raiz de 2 vezes 3. Ou raiz de 2 vezes raiz de 3. Tá vendo? É o quê? Eu pegar um número, fatorar esse número, certo? E tirar os outros dois de dentro da raiz. Ou seja, ficou raiz de 2 vezes raiz de 3. Certinho? Vamos para o exemplo 5. Propriedade 5. Que seria o quê? Raiz enésima, certo? De A dividido por B. Na quarta propriedade era o quê? Multiplicação. Agora nós temos o quê? Uma divisão. Da mesma forma, a única coisa que vai diferenciar um do outro é que um é multiplicação, o outro é divisão. Vamos ver? Como responderia? Ficaria raiz enésima de A e raiz enésima de B. Aqui no exemplo, a mesma coisa, ó. Ficaria o quê? Raiz enésima de 25, no caso aqui é raiz quadrada, né? E raiz quadrada de 9, que ficaria igual a quanto? 5 sobre 3. Correto? Alguma dúvida nisso aí? Se tiver, como eu falei, vai lá no grupo que a gente vai tirando todas as dúvidas, né? Mas eu acho que ficou bem clara essa parte aqui, certinho? Vocês perguntam, para que essas propriedades? Para que raiz quadrada? Para que isso? Isso significa o quê? Como que eu vou usar isso em minha vida? Como vocês sabem, se vocês podem virar um engenheiro, podem virar qualquer coisa que precise de cálculo para estar trabalhando. Ou até na vida cotidiana mesmo, certo? Aí vocês perguntam, por que isso? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui, ó, raiz de 3. Você vai fazer um cálculo, qual que é mais fácil? Você usar raiz de 3 ou usar o número 1,73, 20, 50, 81. Qual que é mais fácil para você estar trabalhando, conseguir resolver a equação até o final com raiz de 3? É mais simples, menor, você vai conseguir trabalhar melhor com essas equações, certo? E aí em diante aqui, nos exemplos que eu vou ficar dando, vocês vão vendo as equações, vocês vão entendendo o porquê que eu vim trazer hoje aqui essas propriedades, o porquê dessa radicação na sua vida, entenderam? Não é só a raiz exata, nós temos várias outras raízes que você vai usar no seu cotidiano, você vai usar no decorrer do seu estudo, beleza? Tranquilo? Então, radicação é importante? Demais. Você vai precisar usar demais. Certinho? Vamos agora para a parte que mais eu gosto, que é a hora do exemplo, certo? Onde vocês podem tirar todas as dúvidas. Agora é a hora da verdade. Vamos lá? Temos aqui o primeiro exemplo, ó. Raiz de 75. Lembra que eu coloquei aqui no vídeo anteriormente aqueles númerozinhos primos? Agora é a hora de usar esses números primos. Por quê? Como vocês estão vendo, 75 não tem número nenhum que multiplicado por ele mesmo que dá 75. Então nós temos que simplificar essa raiz. Como que nós vamos simplificar? Nós vamos pegar o 75 e vamos fatorar em números primos. Lembra como fatora? Primeiro, vamos do menor para o maior. O primeiro número primo, 2. Como não é par, é óbvio que não divide por 2, né? Então nós vamos tentar por quanto? Por 3. 75 por 3, 25. Depois por 5, que vai dar 5. Por 5, que vai dar 1. Terminamos. O que é que nós vamos fazer aqui? Observem. Como o 3 não fez um par, então o 3 fica solto. Como o 5 fez um par, estão vendo aqui? Um par. Como a raiz é quadrada, meu objetivo é formar o máximo de pares possíveis. Como aqui o 3 não teve como, vamos fazer com o 5. Ou seja, raiz de 75 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Beleza, eu não tenho como tirar esse 3 de dentro da raiz, mas o 5 eu tenho como tirar. Por quê? Vamos lembrar das propriedades passadas, que é o quê? Se tem um número elevado ao quadrado, o que eu faço? Eu corto o quadrado e corto a raiz. Ou seja, o 5 que estava aqui dentro da raiz
pode pular para fora dela. Então a resposta fica o quê? 5, porque ele teve como sair de dentro da raiz, vezes raiz de 3. Por que o 3 não pôde sair, Júnior? Porque o 3 está sozinho, ele não fez um par, ele não está elevado ao quadrado. E eu só posso retirar de dentro da raiz se ele estiver elevado ao quadrado. Fácil, pois não é? Ou seja, o 5 está elevado ao quadrado, ele teve como sair. O outro não, está preso, está lá, raiz de 3 bonitinho lá. Então a resposta é o quê? 5 raiz de 3. Correto? Exemplo 2. Raiz quinta de 2 elevado à 12ª potência. Ó, para tu ver como que é fácil também. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo não é tirar o máximo de números de dentro da raiz? Que simplificação é isso? É tirar o máximo de dentro da raiz. Como que eu vou tirar de dentro da raiz? Tem que ser um número elevado a qual potência? A mesma do índice, correto? Como o índice é 5, então eu tenho que fazer vários números elevados à quinta potência. Vamos ver quantos números a gente consegue fazer? Então colocamos aqui, ó, raiz. Aí vamos, ó. A base é a mesma, é óbvio, né? Como a raiz é quinta, 2 vezes, né? O 2, posso elevar a quinta potência? Posso, que aqui é 12, né? Então vamos continuar. Como é 12, eu posso colocar mais uma vez elevado à quinta, né? Que aí só teremos quanto? 10, correto? Tem como colocar mais um elevado à quinta potência? Já não tem como mais, né? Porque senão ficaria o quê? 2 elevado à 15ª potência. Como temos aqui 5 mais 5 dá 10, e lá era 12, sobrou quanto? Sobrou o 2. Então fica 2 elevado a 2, correto? 5 mais 5, 10, 10 mais 2, 12. Então eu simplifiquei esse 2 elevado à 12ª potência em 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à quinta vezes 2 elevado ao quadrado. Lembra daquela aula passada? Como que a gente multiplica bases iguais? Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, conservaria o 2 e somaria 5 mais 5 mais 2, 12. Então, é a mesma coisa, correto? Então, o que eu vou fazer agora? Por que eu fiz isso? Porque o máximo que eu consegui de colocar com o expoente 5 é o máximo de números que eu posso tirar de dentro da raiz. Por quê? Eu posso cortar e cortando com a raiz, correto? Esse 2 eu posso tirar de dentro da raiz? Não, porque tem que ser elevado à quinta potência. Então, saiu quem? Saiu 2 vezes 2. E ficou dentro da raiz quem? Ficou dentro da raiz 2 elevado ao quadrado. Que dá quanto? 2 vezes 2, 4. E nunca esqueçam, ó, a raiz nunca deixa de ser quinta, beleza? Se tiver algum número lá dentro, ela continua ainda sendo raiz quinta, certo? Nada de diminuir e esquecer de colocar um número que vai estar errado. Continuando, 2 vezes 2, 4. Então fica o quê? 4 raiz quinta de 4. Ou seja, raiz quinta de 2 elevado à 12ª potência resulta de quê? De 4 raiz quinta de 4. Beleza? A gente vai parar por aqui. E qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar lá no WhatsApp. O horário meu de aula tá lá, vou estar disponível, certo? Para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje sobre radiação. E nós vamos continuar. Vamos continuar na próxima aula, certo? Para acabar na próxima aula. E aí, na semana que vem, vou estar passando um exercíciozinho sobre esse assunto de hoje, certo? E aí, vocês vão respondendo e tirando qualquer dúvida no grupo, beleza? Valeu, galera. Fique com Deus.